eu precisava pegar essa lista de documentos, certo? E aí aqui eu vou trazer, tipo, quem fez a postagem, a imagem da postagem, o conteúdo da postagem. Compartilhe sua tela. Tá mandando. Valeu. Deixa eu ver como é que tá o áudio. O link mudou. Que miséria. Estou apresentando a funcionalidade. Não, tô vendo você. Esse é o primeiro input dele, né? Abre a configuração da lista aqui. Tô fazendo isso lá. Inception. Aqui a gente também vai ter a ação de curtir ou dar dislike ou like no post. E aqui a tela principal, onde seria o usuário entrando nessa postagem. Dá para perceber que tem alguns componentes que são bem parecidos. No caso, essa top bar aqui no título e o card também. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu fiz aqui foi eu criei um server aqui, porque eu não ia codar ainda agora. Então, eu usei Express. Então, basicamente, eu tenho algumas configurações de Express. Eu usei o MLab e conectei no Mongo ali. Aqui eu tenho... Dá para todo mundo ver o código? Bom? Tem que aumentar. Então, aqui eu tenho alguns middlewares para quem já mexeu com Node e Express, que faz algumas coisas para mim. Esse aqui deixa eu ler um push no servidor. Esse aqui deixa eu passear o Dory se eu fizer um push. Esse aqui habilita cores, então eu consigo um domínio diferente. Como é que você vai aqui essa porra? Aí, beleza. E aqui eu tenho umas rotas. Eu tenho uma rota de login para enviesada aqui só porque eu vou implementar a autenticação em nada. Então, se eu passar um GNL23 lá no client, eu vou setar um cookie que é alpha logado, que vai entrar aqui. Eu tenho um get que traz todos os documentos. E eu tenho outro get que traz os documentos do LED. E eu tenho um post que indica um documento que vai ser o que eu vou usar para fazer um upvote, certo? Então, eu vou mandar aqui um upvote no body com true ou false, que vai mudar o documento. Tipo, eu não estou salvando o usuário que está fazendo o upvote, mas mudando o documento dizendo que ele está com upvote ou não. Caralho. Tá. Eu acho que agora... Estão me ouvindo de boa aí? Quem tá de fora aí? Tá de boa? Não sei se tem uma pessoa lá de fora. Beleza. Então, eu vou usar o Create React App. Eu já tenho ele na minha máquina. Então, eu vou criar aqui o... sei lá, vou criar o... Pode ser o front mesmo aqui. Vou botar feed. Não. Beleza? Então, aqui ele já vai instalar todas as dependências, React, dependências que o React precisa para funcionar, certo? Eu não vou entrar muito nesse mérito de configurar um servidor React, porque hoje muita gente em produção, aqui no Juice, por exemplo, a gente usa o Create React App para começar projetos, e aí depois tem uma forma de você ejetar para ele ficar mais configurável, certo? Então, ele é bem de boa. Certo? Então, eu vou abrir aqui o VS Code nele. Ele cria uma estrutura de pastas em que a gente tem aqui um app principal com estilo, ele vem com testes aqui, ele já vem até com o Service Work, que é para você fazer PWA, certo? Então, tipo, se eu pegar aqui, vou startar ele aqui, ele já vai abrir no browser, deixa ele carregar aí, porque já tem alguma coisa usando essa porta, então eu vou rodar em outra porta. Beleza. Então, esse aqui é tipo o Hello World do Create React App. Ele já vem com isso aqui. Ele fala que se eu quiser mudar alguma coisa, é só eu editar esse arquivo. Então, provavelmente, quem já mexeu com React já sabe isso aqui. Eu vou, sei lá, apagar isso aqui
E se eu for para lá, tirou isso aqui, beleza? Então, a gente eu vou fazer uma estrutura de pastas aqui, que eu costumo usar, certo? Eu vou botar aqui uns components e pages, certo? Então, a ideia aqui é a gente fazer 3 páginas, certo? Eu vou criar uma página aqui, login, uma página feed e uma página document, certo? Que vai ser são aquelas 3 telas lá, a tela de login, a tela do feed e a tela do documento, beleza? Eu vou fazer um componente aqui, login, que me retorna um H1, login, certo? E aqui no app, na verdade, eu não vou usar mais esse app, eu vou apagar ele. Eu vou apagar também o estilo do app, porque a gente não vai querer nada daquilo. Teste, a gente vai fazer teste. Vou deixar só o CSS, que ele já aplica aqui. E aqui, em vez de importar o app, como eu estou fazendo aqui, qualquer dúvida, podem perguntar, tá? Porque vai ser bem dinâmico, então aqui eu vou pegar o app e esse app vai renderizar o meu login. Então, eu vou importar agora aqui deixa eu ver, pages, /login, o meu login. Beleza? Então, login, beleza. Eu não estou exportando o login. Então, temos o login aí, certo? Então, para começar fazendo aquela estrutura do login, a gente precisa criar aqueles componentes, certo? Essa interface aqui. Então, como, sei lá, vamos dizer, você vai fazer um free, algo do tipo, você não vai ter que criar esses componentes do zero. Então, a gente vai usar o Material UI. O Material UI é uma biblioteca de componentes React, que é open source. Depois eu vou até colocar no próprio README do projeto a lista de bibliotecas que eu estou usando, mas no próprio pacote aqui já vai ter as dependências, dá para olhar também. Mas eles têm uma série de componentes baseados nos componentes da especificação do Style Guide do Google, que é o Material. Então, por exemplo, aqui eu tenho a AppBar, que tem várias funções, aqui tem a implementação dessa AppBar, como é que eles fazem, como é que eles utilizam. Aqui eu tenho cards, que provavelmente é o que a gente vai usar, esse card com mídia aqui, um likezinho. Tem inputs, então tem input, um text field de linha, tem um outline, que é a caixinha, então a gente também vai usar eles, e os botões, e também tem o Material UI, Material Icons, que é um repositório em que ele lista todos os ícones que ele tem aqui, tipo, sei lá, não, já tem a listagem. Então ele tem vários ícones aqui, certo? Então a gente vai usar esses ícones também. No próprio Material UI, ele tem um guia aqui de instalação. Então, a gente vai instalar aqui, tem o Material UI Core, que os componentes, são os componentes dele, certo? Então, ele vai instalar aqui. Tem a fonte Roboto, que é o padrão do Google, então ele já dá o link aqui para você pegar essa fonte e colocar ela na sua página. Só que vocês viram que era um link tipo HTML. Como é que funciona o React nesse caso aqui, né? Eu vou escrever o JavaScript todo, ele vai gerar um bundle, que é um arquivo JavaScript só com todos os meus componentes, toda a lógica, e aí ele vai injetar uma tag script aqui com esse arquivo. Por exemplo, se eu fizer um yarn build, eu acho que ele tem aqui Então, ele vai buildar aqui, quando você for colocar em produção, você provavelmente vai rodar esse comando, para ele pegar, gerar o bundle, otimizar e tal. Então, ele criou aqui os arquivos que ele precisa, certo? Então, se a gente vier aqui numa pasta que ele gerou build, e a gente entrar aqui no HTML, é porque está meio minificado, mas tem um JS aqui, tá vendo? Que é o JavaScript que eu escrevi. Então, eu vou importar a minha fonte aqui. Aquele link lá que eles colocaram, eu vou colocar aqui, importar o robô, beleza? A gente vai precisar de ícones também. Então, ou a gente poderia fazer o link dos ícones e usar com estilização CSS, ou a gente importa a biblioteca deles de ícones. Então, eu vou usar a biblioteca deles de ícones porque eles fornecem ícones como componentes. Então, em vez de eu pegar lá e botar um estilo, tipo, sei lá, o warning, eu vou usar um componente warning e esse componente é um ícone, entendeu? Então, fica muito mais prático de desenvolver. Que aí eu só fico escrevendo React, só fico escrevendo JavaScript. Beleza. Então, agora ele já instalou, vou voltar a rodar aqui, certo? Então, eu vou voltar para o nosso login aqui, certo?
o que é que o nosso login vai ter? O nosso login vai ter uma app bar. Então, a gente vai vir aqui na app bar, e vai ser uma app bar normal. Eu vou pegar essa aqui, Dense, que é para desktop, e ela só vai ter essa barra mesmo, certo? Só que, como eu já sei que a gente vai usar essa app bar em 3 páginas, o que é que eu vou fazer? Eu vou copiar o código todo dela aqui, certo? E aqui eu vou criar geralmente eu não crio arquivos assim, porque eu crio a pasta com o nome e dentro eu boto o index.js, porque nessa mesma pasta eu posso botar teste, essas coisas. Mas como aqui a gente não vai escrever teste, nem vai usar nenhum arquivo CSS, eu não vou criar uma pasta, eu vou fazer só o arquivo direto, certo? Então, eu vou criar aqui um topbar.js e eu vou colar esse código todo aqui, certo? Algumas dependências que eu sei que eu não vou usar. Prop types, que vai definir os chips, eu não instalei, não vou usar. Aqui ele importou o app bar do próprio Material UI, uma toolbar, que é tipo essa caixinha de ferramenta que estiliza, meio que deixa ela presa lá. O typography, que é onde você coloca texto dentro, então ele meio que deixa isso modularizado. Então, por exemplo, se você quiser mudar essa variant H6 para um tamanho diferente, todo o seu projeto que estiver usando essa variant H6, se você mudar esse componente, ele vai se replicar, certo? Mas nesse caso ele fica travado aqui porque é o Material que decide o tamanho que ele vai ter, por causa da especificação do Google. O button, que é um icon button, na verdade, que é um botão que espera o ícone dentro. E aqui um ícone de menu, que é aqueles 3 tracinhos do menu hambúrguer. O que é esse with styles aqui? O Material UI, ele usa uma técnica chamada CSS in JS. O que é isso? Eu não escrevo o CSS em um arquivo .css. Eu escrevo ele em um arquivo JavaScript. Então, com isso, ele deixa modularizado ali, ele deixa escopado aquele estilo para só aquele componente. Então, nesse caso aqui, ele diz que o root vai ter um flex grow e esse menu button vai ter essas propriedades aqui. Ele cria essa variável styles e aqui embaixo ele faz isso aqui. Para quem já desenvolveu com React, sabe o que é um hook. O que é isso? Na verdade, aqui é meio que uma mistura de uma high order function com uma hook. O que é isso? O if styles é uma função que retorna uma função. Tipo, é como se fosse assim, ó. Styles, certo? Sei lá, style. E aí ele tem o if styles, certo? Que espera aquele objeto de estilo. Beleza? Então, esse styles aqui é uma função que sabe estilizar o componente que você passar para ela. Então, por isso que ele fez isso aqui, tá vendo? Ele fez isso aqui. Style app bar, entendeu? Tipo, isso aqui é isso aqui numa linha só, sacou? Ele tem uma função que espera um estilo e aí ele sabe criar as classes, tudo certinho. E aí, essa função que ele retorna, você passando um componente, ele sabe injetar essas classes. Por exemplo, eu estou estilizando o root aqui, botando classes.root. Se eu fizesse styles.root, isso não ia funcionar. Por quê? Porque eu estou meio que passando esse objeto para o class name que ele espera ser uma string. Então, tipo, ia quebrar, ele não ia funcionar. Por isso eu passo classes, que é uma propriedade que foi injetada por essa função aqui, que é um hook. E aí ele vai injetar essa propriedade e vai dar uma classe que é root. E essa classe, lá no JavaScript, vai ter o estilo dela, que é esse flexgrow1 aqui, entendeu? Então, eu vou salvar aqui, vou tirar o propertypes, eu vou tirar isso daqui, certo? E aí, deixa eu ver agora. Tá, eu vou importar aqui no login a minha topbar from... onde isso... Vou ter que voltar components topbar, beleza? Aí aqui agora eu vou fazer uma... Deixa eu ver... Vou fazer uma div aqui em volta. Vou jogar uma topbar aqui. Eu vou mover esse H1 aqui para dentro. Opa, movi errado. Beleza? O Prayer faz a mágica aí de arrumar tudo, então não tem que me preocupar. E cadê o app? Opa. Aqui. Tá. Eu matei o servidor para fazer alguma coisa. E eu tenho alguma coisa já rodando na... Deixa eu... Agora ele vai rodar direto. Então, ele vai retornar o app com a topbar foto, certo? Só que está engessada essa topbar porque eu quero que ela tenha o nome da página atual que eu estou. Então, eu vou botar aqui um title, certo?
Eu posso mudar isso aqui também, eu posso botar tipo uma constante, top bar, que recebe as props. Vai ter mais isso, e aqui embaixo eu vou exportar top bar. Beleza? Então, aqui nessas props, eu também vou botar um title, que vai ser o título da minha página, certo? Opa, boa, valeu. O player já tira até o... Beleza, então não tem nada porque eu não passei nada aqui, certo? Então eu vou passar um title igual a login. Então, tá o login aí, certo? Só que meu login não vai ter, como eu mostrei aqui, não vai ter nenhum ícone, a não ser no document vai ter um back aqui, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar vou dizer que ele vai receber uma própria key back, certo? E aí, para eu escrever meio que lógica aqui dentro, eu vou falar, se tiver um back, eu vou retornar esse cara aqui, só que vai ser o ícone de back. Eu vou chutar que é um arrow back, eu acho. Back. Beleza. Eu vou passar o back aqui, porque senão ele não vai... Opa! Senão ele não vai renderizar. Então tá aqui, beleza? Renderizou. Massa, só que no nosso caso não vai ter isso aqui, certo? Então, tá feita a top bar. Qual era a outra feature que eu queria aqui? Tem uma biblioteca, que o nome é Helmet. Ela é muito legal. E como ela funciona? Ela sabe editar o header do HTML. Então, por exemplo, tá aqui React App, certo? No header aqui, no title do meta no HTML aqui, certo? Então, por exemplo, como é que eu faço isso aqui ser dinâmico? Tipo, aqui vai ser o login, beleza? Então ele mudou para login. Como é que eu faço isso ser dinâmico? Com o Helmet eu consigo que isso seja dinâmico, porque ele é um componente que, dadas as propriedades que eu passo aqui dentro, ele sabe mudar aquele cara lá de cima com JavaScript, que dá para mudar, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou instalar as coisas... Opa! Eu vou instalar as coisas aqui dentro, para não precisar matar o server lá. Então, instalei o Helmet, vamos pegar ele aqui, certo? Eu vou colocar ele dentro da app bar. Tipo, ele não tem nenhum, como é que eu posso dizer? Ele não tem nenhum elemento HTML aí, tipo, ele não tem uma div, não tem um span, não tem nada. Então, ele não vai impactar da minha top bar mais para baixo, algo do tipo. Ele é um componente que retorna nulo, que não faz nada, mas que dentro dele, ele pega os filhos, ele pega essas propriedades e injeta no HTML. Então, tipo, já está o TF8, e aí eu vou dizer que o cabeçalho vai ser igual ao título que eu passei. Faz sentido, né? Então, beleza. Realmente já está aqui, falta importar ele. Vou copiar aqui. Beleza. Então, agora tá login aqui. Deixa eu só tirar aqui para não dizer que eu estou mentindo para vocês. Eu botei React. Você vê que no começo ele mostrou um React rápido, mas agora ele já é login para sempre, certo? Então, beleza. Aí, geralmente, você deixa aqui, por exemplo, com a sua, sei lá, o título da sua tela principal, tá ligado? Tipo, pode ser o React App, tipo, o nome do seu produto, tá ligado? E aí, quando o cara acessar a página, você pode fazer isso aqui, ó, por exemplo. Fica até melhor. Eu vou pegar e vou fazer isso aqui. Eu vou dizer que é o React App, eu vou botar um IP aqui, eu tô fazendo um template string aqui, eu tô pegando uma variável e jogando aqui dentro, tem alguma coisa errada, é isso aqui. Tá? Então, por exemplo, aqui no Juice, o escritório online da gente, ele é assim, ele mostra escritório online barra o nome. Eu vou tirar porque ficou zoado, não deu para ler ali. Mas vocês já entenderam que funciona. Beleza, então é o login, certo? Qual é a outra feature que o login tem, certo? O login, ele tem esse card aqui, com os inputs e um botão. Então, aí lá no Material, olhar os cards aqui e... deixa eu ver, eu vou pegar tem um paper aqui, eu acho. Na verdade é porque, como eu já sei que ele funciona, como ele funciona, eu vou pegar esses caras aqui, que é o seguinte. O card, ele é uma div que tem uma elevação, e o card content, ele é um componente que dá um padding. Então eu não quero perder tempo
customizando isso, então eu simplesmente vou botar um card, ele vai criar um card com elevação, e eu vou botar o card content, que que ele dá um padding, só isso. Só é um elemento que dá um padding. Então, vou vir para cá, em algum lugar aqui. Ele criou um card do tamanho todo da tela, certo? Então, agora é a hora de eu estilizar aqui. Então, eu vou criar uma constante styles aqui, certo? Que vai ser um objeto, e eu vou dizer aqui, deixa eu ver, vai ser um card. Eu vou dizer que ele tem, sei lá, vou fixar aqui em 320 pixels, beleza? Eu tenho que importar esse cara aqui, então eu vou copiar aqui. Eu vou copiar esse cara aqui também. Beleza, styles e o login. Então, é a mesma coisa que a TopBar está fazendo lá para estilizar, eu só estou fazendo aqui. Então, aqui vai ter uma prop aqui, props, e aí aqui vai ter um class name, deixa eu, vou colocar aqui, class.card. Então, ele está com 360 pixels, eu vou aumentar um pouquinho, vou botar, sei lá, 420 aqui. Beleza. Só que eu quero centralizar ele na tela, então eu vou criar aqui um root, vou botar aqui um display flex, ficar bonitinho aqui, e um justify content center. Opa, pulei. Vou root por cima aqui. Eu poderia ter pego tirado o class, mas eu já estou aqui, então vai ser assim mesmo. Opa! Valeu. Então, quebrou, por quê? Esse Justify Content você Sim. colocou aí um MLK. Sim. Se você colocasse essa propriedade antes de colocar esse Justify, funcionaria também ou é de fato padrão? O pior que eu não sei responder isso. Vamos testar. Funciona. Você pode passar assim. Legal, não sabia não. Top. Beleza. Por que quebrou? Porque eu coloquei uma div em volta da TopBar também, então ele jogou um para o lado para o outro, pro lado do outro, então eu vou só puxar essa div para baixo, já está aqui, e eu vou colocar uma div em volta de tudo aqui, beleza? Só para centralizar. Então, beleza, tá aí. Agora eu vou dizer que esse root vai dar um margem top aqui de, sei lá, 40, só para ter um espaçozinho, certo? Tá de boa. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tá, eu tenho um login, eu tenho, acho que outro código aqui, eu vou dar uma pescada só para ver o tamanho que eu botei. Vamos lá. Tem os text fields aqui, então eu vou pegar um text field desse aqui, vou importar aqui, cima. Outline, name, blá, blá, beleza. Agora, esse cara, ele vai ter que ser um class component, porque eu vou ter que criar um estado aqui para manipular o que está escrito no input, essas coisas, certo? Então, beleza. Então, eu vou criar aqui extends react. Opa. Beleza. Só esse aqui, beleza. User vai ser vazio e vai ser vazio também, beleza? Tá, eu vou criar um handle change aqui, que vai ser uma função que recebe o name do input, e ele vai chamar outra função que recebe o evento. Eu vou mostrar para vocês aqui, acho que o Matiro faz isso.
Pronto, aqui, ó. Pronto. Explicar para vocês por que eles fazem isso. É uma função para mudar o valor do input. Então, para você não precisar ficar criando uma função para mudar o valor de cada input específico, ele criou uma variável que armazena uma função que recebe name, que retorna uma função que recebe event, que executa isso aqui e não retorna nada. Então, ele já está usando aqui, ele tem o state user, beleza? Vai ser o, vou botar aqui user, ele tem um estilo text field, provavelmente eu não vou usar, porque ele está dando um margem aqui, então eu vou tirar isso, só que eu vou usar uma propriedade que eu sei que ele tem, que é a full width, que aí ele vai pegar o tamanho todo do card. Só que vai ficar com aquele padding por causa do card content, então já vai ficar meio arrumadinho. Na real, eu acho que eu vou usar... na hora eu coloco. Beleza. Então, aqui não é name. Aqui é user. Só isso? User is not defined, props. Tá. Então, eu vou passar aqui, vai ter classes e user is not defined porque... Deixa eu só pegar as classes aqui primeiro. Não mudou o parâmetro lá na lembra de... Boa, isso mesmo. Não era para ter mudado aqui, porque esse aqui é o nome do campo, né? Eu fui mudando o user, acabei mudando tudo. Boa. Beleza. Então tá aqui, user, bli, beleza. Agora eu vou pegar um outro campo aqui, botar... Senha, vai ser BR inglês, tudo junto. Senha, certo? E esse cara vai ser um type password. Isso aqui já vai funcionar também, então tem a minha senha aí, janeiro, beleza? Falta o botão para submeter isso tudo, então, Material UI de novo. Então, é bem Lego, tá ligado? Tipo, você vai olhando aqui os componentes, vai importando eles, ver como aprende a API deles, quais são as propriedades que eles recebem, o que é que dá para customizar e tal. E aí você vai modificando. Então, isso vai ficar dentro do card. Vai ser um... Entrar aqui. Isso aqui eu acho que não vai ter por enquanto, vou deixar comentado só porque... Tá, e tem um full width. Cadê? Tá. Então já está aqui o entrar, beleza? Eu não vou customizar ele mais para baixo, só para ficar mais bonitinho, aí já dá para entender a finalidade do... Beleza? Então, eu vou criar aqui um handle submit, que o que é que ele vai fazer? Vai ser uma função que basicamente vai logar aqui o estado atual, beleza? Então, vou abrir aqui, botar aqui um console, tá dando erro porque eu copiei e aí eu não usei. Beleza. Então, entrar, não está acontecendo nada porque eu não coloquei aqui no clique, né? Esse ponto handle submit. Beleza? Cliquei aqui, está vazio o estado. Vou botar aqui, gene 1, 2, 3. Está aqui, beleza? Então, agora vem a outra parte, que é a parte do login. Então, eu vou usar uma outra biblioteca aqui, JavaScript, que é a Axios. Eu poderia fazer com fetch nativo do próprio JavaScript, mas você tem que configurar uns cabeçalhos nele e tal, então eu prefiro usar o Axios direto aqui. Então, deixa eu ver. Deixa eu só... A minha peça aberta aqui, porque se der ruim aqui, eu... Deixa eu ver aqui. Beleza. Eu vou só copiar isso aqui. Eu criei um... Vou voltar para cá. Tá. Eu criei um arquivo que é API, que esse arquivo configura o Axios. Então, eu tenho aqui, importo o Axios, eu digo que ele vai bater na 3000. Só que, qual é o ponto aqui? A 3000 é a porta da minha aplicação. Eu subi um server aqui, ele está rodando ou ele não está rodando? Deixa eu
Então, tipo, o meu servidor, ele sobe na porta 9090. Tipo, por que eu não coloquei 9090 aqui? Primeiro, eu habilitei o CORS lá no meu servidor, então eu consigo bater lá direto. Só que, se eu colocar numa porta diferente, ele não está conseguindo passar o cookie de autenticação lá. Então, o que é que eu fiz? Aqui, eu tenho uma propriedade, que tem até no outro, eu vou copiar aqui, que é a proxy, que o que acontece? Como eu estou rodando em dev aqui, o que acontece? Ele sobe um servidor para o front. Então, tipo, tem um servidor rodando lá, não sei o que é, Express ou whatever. E aí esse servidor está servindo o meu front. E eu tenho outro servidor que está servindo o back. Então, quando eu coloco esse proxy, o que acontece? Quando eu digo para ele bater no próprio 3000, ele bate no próprio servidor. Dentro do servidor, ele faz um proxy para essa 9090 e bate lá. Então, ele consegue trafegar o cookie entre esses dois, que são de domínios diferentes, certo? E aí traz para cá e repassa para esse. Então, assim eu consigo setar o cookie nesse cara daqui. Então, aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou importar o meu API aqui do arquivo API. Opa. Beleza. Então, aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um método que vai... eu vou pegar aqui, deixa eu ver... Aqui tem bastante código, então eu vou acabar copiando daqui. Aí eu explico para vocês o que é que eu fiz aqui. Opa, aqui. Tá. O que é que está acontecendo aqui? Eu criei uma função aqui, e eu disse que ela é assíncrona para eu poder usar o await aqui. Então, o que é que eu fiz? Deixa eu botar um import igual aqui. Eu estou fazendo um post para a rota login do meu servidor. Lembra que ela era essa rota aqui, server, não, route? Route. Essa rota aqui, que se eu passar um GNE, um usuário GNE e um PES123, ele vai me autenticar, certo? Então, tá. Então, o que é que eu fiz? Eu pego essa response aqui, e aí eu, de forma burra, o que é que eu fiz? Tipo, se ele me retornar o 200, ele me autenticou. Se ele retornar alguma coisa diferente disso, eu não estou autenticado, então eu não vou passar para outra rota. Porque eu sei que a minha API não vai retornar nada diferente, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ele faz esse post e joga para a barra feed. Só que eu ainda não tenho essa parte de rotas das páginas, né? Se eu jogar barra, history aqui, isso aqui não é nada. Barra feed não é nada. Então, agora vem a parte da gente criar rotas, que é com o React Router. Então, o React Router, que ele tem um... aqui. Eu vou instalar ele aqui. Opa, copiei coisa demais. Não. LOL, ele está copiando isso aqui também. Beleza. Como é que ele funciona aqui? Ele retorna esses componentes aqui, route, link, esse browser router aqui, ele está dando um alias de route aqui, router. Eu vou mover lá para o código, que eu acho que vai ficar melhor para ler. Que a gente vai usar mesmo. Ô, maldito. Vai tudo aqui, eu apago, é mais fácil. Beleza. Então, eu venho aqui no meu index, né, que é aquele app lá. Eu vou colar aqui embaixo, vai ficar melhor de eu mostrar aqui como ele funciona, certo? Ele tem esses componentes aqui, eu vou importar eles aqui, que é o route, o link e o router. Como eles funcionam? O link é um componente que, dado essa propriedade true, se você clicar nele, ele é tipo uma tag A, ele sabe jogar o usuário, ele sabe renderizar o componente que está definido nesse route. Porque, querendo ou não, o que a gente está fazendo é uma single page application, tá ligado? Tipo, é uma parada de uma página só que o JavaScript ali, o React, ele fica desmontando e montando os componentes. Então, tipo, o cara tá numa página só, ele não vai ter reload lá da página, ele só vai mudar aquela rota, só que sem recarregar a página, e aí ele vai pegar, e no caso, por exemplo, ele vai renderizar esse componente ou esse componente, é como se fosse tipo um if, tá ligado? Ele vai pegar if barra, retorna esse cara. If barra about, retorna esse cara. Então, é mais ou menos o que a gente vai fazer. Eu vou
tirar esses componentes aqui, porque a gente não vai usar isso. Eu vou copiar isso aqui para dentro do router. E agora, deixa eu ver. Vou colocar isso aqui dentro do app. Deixa eu ver se tem mais coisas aqui embaixo. Tem, vou tirar isso aqui. Beleza? Eu vou apagar o login aqui. Então, como é que vai funcionar? Eu vou criar... Deixa eu ver... Eu vou criar um outro componente aqui, só de teste, tipo, o feed, certo? Eu já vou criar logo onde ele tem que ficar. Deixa eu copiar a lógica desse aqui, feed, certo? Então, eu vou dizer que quando bater na barra, é para ele renderizar o login, e quando bater em barra feed, renderizar o feed. E eu vou tirar aqui, certo? Deu para entender aí? Tá de boa? Então, pronto. Então, vamos lá para o feed. Eu vou... Tá. Const feed... Feed. Tá. Beleza. E aqui no meu index, ele está aqui, feed e login, beleza? Então, quando eu voltar aqui para o app, cadê? Aqui, que eu recarregar, ele está entregando o login, e quando eu botar barra feed, ele entrega o feed, beleza? Então, nesse caso, ele está recarregando porque eu estou mudando tipo, pela própria URL. Então, ele sabe que... Opa, não tem login, é só barra. Então, ele sabe que, tipo, nessa rota é para entregar esse componente, nessa outra rota é para entregar esse componente. Quando você sobe no Netlify ou algum servidor, como ele vai gerar um arquivo HTML e um só arquivo JavaScript, como é que você faz essa rota, né? Você tem que, geralmente nos servidores, você tem um arquivo de configuração que você diz para ele repassar isso para o JavaScript. Tipo, como é que eu posso explicar? No Netlify, por exemplo, ele tem um arquivo lá, que é um underline HTML lá, que você diz, tipo, passe todas as paths que eu mandar, passe para dentro da página. E o JavaScript ele vai ler isso e vai saber qual o componente renderizar. Eu estou importando um link aqui que eu não estou usando, certo? Então, o que é que a gente vai fazer agora? O login da gente, ele vai jogar para barra feed. Então, se eu clicar aqui, ele vai dar os erros aqui, 404, que era para ser 403, mas whatever. E se eu colocar aqui GND123, ele me retorna, 404, deixa eu ver o que é que está rolando aqui. Está rodando, beleza. Por quê? Barra login. É que ele não está encontrando. Já sei o que foi. Seguinte, quando eu coloquei aquela configuração no proxy, ele está no package.json. Então, o que é que acontece? Esse hot reload aqui, ele é para os arquivos JavaScript que o servidor tá rodando. Então, aquela alteração que eu fiz ali, ela é meio que uma alteração de configuração para quando o servidor vai inicializar. Então, eu tenho que matar o servidor e rodar de novo, para ele ler aquele arquivo, e aí sim aplicar o proxy e saber jogar para lá. Entendeu? Fiquei muitas horas me batendo com isso. Então, barra login, agora 401, unauthorized, tá certo. E 123 é o 200 que joga para o feed. Então, beleza. Já tá, a nossa autenticação tá rolando aqui. Se eu abrir os cookies aqui, tem uma extensão que dá para ver, ele tem aqui um logit, tá ligado? Se eu quisesse fazer qualquer tipo de lógica aqui dentro, eu faria aqui um window.cookies e pegaria esse cookie e ver se está autenticado, se está com tal valor, etc. Então, vamos para o feed aqui. Então, agora é meio Lego. A gente vai pegar aqui a top bar. Deixa eu fechar tudo aqui. Só deixar o feed aberto agora. Eu vou abrir o login. Esse cara aqui vai ter top bar. Ele vai ser uma div. Aqui vai ter o H1 feed. Eu faço essa mágica. E aqui eu vou importar top bar. Então, feed para feed, beleza? Ele não tem nenhum ícone nem nada, ele não vai ter voltar, mas eu quero colocar, como eu coloquei, quando eu botei aqui, cadê? Eu quero botar um ícone de sair do app, beleza?
Então, eu vou vir aqui, eu posso fazer ele depois, vamos fazer a listagem primeiro, mais importante. Beleza, como essa listagem aqui, eu tenho que consumir da minha API, a minha API está rodando aqui, beleza? Eu tenho /documents, que tem alguns documentos que eu já deixei pré-cadastrados lá. Então, eu tenho aqui o autor, tenho a imagem, tenho o título e tenho o conteúdo, beleza? Então, o que eu quero fazer? Eu vou ver lá um componente no Material UI que seja parecido com isso aqui e que dê para eu colocar tudo isso que eu quero mostrar aqui na minha interface. Então, eu lembro quando a gente passou pelo card, tinha um card media aqui que era basicamente isso. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui, eu vou criar um arquivo card, certo? Eu vou colar tudo aqui, não vai ter prop types, não vai ter class names, que aqui no caso ele é uma outra biblioteca que ele consegue dinamizar as classes que vão ser utilizadas nesse componente. Nesse caso aqui a gente não está usando. Ele tem favorite, tem um monte de style aqui, ele tem muita coisa aqui, vamos lá. Eu vou mudar para card já. Vou apagar isso aqui, que é a declaração de tipo dele. Beleza. Ele tem esse monte de informação aqui dentro desse collapse aqui. O que é isso? É esse cara aqui, certo? A gente não vai usar isso. Então, adeus. Vou apagar isso. A gente não vai usar esse expand more, que é aquele botãozinho de abrir esse cara. Beleza? A gente não vai usar também compartilhar, mas a gente vai usar favorito. Então, eu vou deixar ele aí. Aqui é o conteúdo. Beleza, tá certo. Esse conteúdo aqui. Aqui é onde fica a imagem. Essa imagem vai quebrar, então, mas eu vou deixar ela aí mesmo. Aqui é o título e o header. Aqui vai ser o título que a gente vai usar lá. Eu vou dar uma roubada aqui, vou copiar uns links desses e colocar aqui. Ele tem aqueles 3 pontinhos para fazer ações, a gente não vai usar. E aqui eu vou botar um dia ele tem um avatar, beleza. E a função que sabe expandir esse cara, certo? E o estado. Não, por enquanto não tem, mas eu vou deixar como class component, porque ele vai ter. Não tem style disso, nem disso. Tem ação ainda, não lembro. Deixa eu ver se eu estou usando. Estamos usando a ação, ele vai continuar. E tem um media, certo? Aqui ele está dando margem, que ele mesmo definiu lá, e o tamanho máximo. Ele usa esse time aqui, o que é isso? Quando ele retorna esse styles aqui assim, ele está dizendo que ele está salvando na variável styles uma função que recebe essa variável tema, e aqui dentro, por exemplo, eu consigo fazer coisas assim, tipo, tem.expense.unit. No Material tem um padrão de, tipo, você usar as variáveis sempre múltiplos de 8. Então, para manter esse padrão, por exemplo, aqui a gente usa muito isso no front e tal, então, para manter esse padrão, tem essa variável aí que você pode alterar ela, se você quiser, o tamanho de pixels, e aí você, por exemplo, eu quero que seja tal vezes 30. Então, por exemplo, se algum dia um designer quiser mudar, por exemplo, essa unidade de espaçamento, é só você alterar nessa variável, certo? Eu vou deixar os 400 mesmo, que ele deixou aqui, eu vou apagar algumas coisas que a gente não está usando, beleza? E agora eu vou colocar aqui no feed esse componente. Então vai ser o card. E aqui vai ter o card. Que só vai ter, eu vou apagar esse aqui. Beleza? Então vamos ver aqui. Declaração duplicada. Beleza. É porque já tem um card aqui. Então eu vou botar. Vai ser document item. Porque a gente vai. Beleza. Beleza, tá aqui, nossa, tá igualzinho. Beleza? Então, tipo, meio que já tá aqui, a gente só precisa centralizar, que nem a gente fez com o card, então nesse caso, quem tem a responsabilidade de centralizar não é o componente, e sim a página que está usando ele. Então, eu vou pegar aqui, vou criar uma div, colocar esse cara aqui, vou lá para login, pegar eu vou copiar tudo. Eu vou colocar aqui, só que eu só vou usar, eu vou deixar o card aqui, vai que eu queira manter, mas o tamanho tá bom. Então eu vou tirar aqui, beleza. Tem o with styles,
para injetar aqui, beleza? E utilizando, né, de fato aqui o rock para injetar esses estilos. Qualquer dúvida podem falar, viu? Estou adiantado aqui por causa do tempo. Beleza, então class.root. Beleza. Vamos ver aqui, class not defined, beleza, porque eu não tô, vou pegar daqui direto. Mas aí ficou tudo branco, por que ficou tudo branco? Beleza. Então pronto, então ele alinhou aqui ao centro, só arrastar aqui, tá funcionando, de boa. Tá, então agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar a gente vai fazer a listagem de documentos, certo? A gente pode fazer de duas formas. Ou a gente pode fazer pegando todos os campos do card e passando para ele, por exemplo, no feed, a gente carregar a listagem de documentos e passar para ele, ou a gente pode só pegar cada ID do documento, passar para dentro do card, e o card ser responsável por carregar aquele dado. Por exemplo, eu quero usar esse card tanto no feed quanto na página principal, e eles vão ser iguais. Então, eu não quero implementar duas vezes a função de pegar o dado do card. Então, o que é que eu posso fazer? Aqui no feed, eu posso consumir da minha API e pegar só os IDs, e aí eu faço um integro em cima dos IDs e vou passando um ID para cada card, e aí o card tem a responsabilidade de fazer as requisições para a API. Então, o que é que a gente ganha com isso? Os cards vão carregar individualmente, eles vão carregar ao mesmo tempo. Então, por exemplo, sei lá, por exemplo, você tem 3 servidores, e aí 100 pessoas estão usando e elas abrem 5 cards. Então, cada card desse vai bater indiferentemente nesses servidores, e aí uns podem carregar primeiro que o outro, e a pessoa já tem aquele feedback ali de algum dado na tela. Você também pode perder em um ponto de você estar fazendo um DDoS aí no seu próprio servidor. Então, tipo, você tem que ver o que é melhor para você. Você pode também ter um esquema que dá para fazer de batch, que é tipo, esperar as aquisições que estão sendo feitas e você fazer em lote. Então, tem várias técnicas que dá para fazer isso. Como a minha API ela não está muito inteligente, tipo, você bate em documents e ela retorna tudo, eu não consigo dizer, só me retorne os IDs, ou só me retorne os títulos, eu já vou passar direto para o card o que ele precisa, certo? Eu vou só olhar aqui na minha API, eu fiz um para pegar pelo ID, certo? Então, eu também posso fazer isso, pegar tudo e só passar o ID e deixar o card pegar. Acho que vai ser até mais prático, vou fazer isso. Então, eu vou transformar em classe aqui, porque eu vou usar o lifecycle para fazer essa requisição. Então, eu vou estender de React Component aqui, certo? Fazendo isso de novo, eu tenho que criar uma macro para isso, não vai ficar escrevendo isso o tempo todo. Classes, this.props. Esse cara aqui. Beleza. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou usar aqui do nada. Eu vou importar a API aqui também, dentro do feed, certo? Aí aqui no componente de mount, o que é que eu vou fazer? Antes do componente ser montado, eu vou, na verdade, depois dele ser montado, eu vou fazer essa requisição. Então, o que é que vai acontecer? Como eu não vou ter nenhum dado de feed, eu acho melhor eu fazendo, vai ser melhor para explicar, a tela vai ficar branca, vai ficar sem card nenhum, porque o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um estado aqui, que são documents, certo? Que vai inicializar com um array vazio, beleza? E aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou, deixa eu ver, não é no root, é só no card. Então, aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou, para cada document desse, eu vou fazer o map. Eu vou mapear o dado que vai vir do meu servidor, que eu vou setar no estado, e vou transformar ele, eu vou mapear ele para aquele objeto virar uma lista de componentes, entendeu? Então, é isso que o map vai fazer. Então, eu vou pegar aqui, vou tirar esse card daqui, então o ar-condicionado ficou calado para ouvir o ar. Beleza.
Então, eu estou fazendo o map de cards aqui, beleza? Quando eu vim para cá, cadê? Aqui está vazio, porque não tem nada, então ele vai fazer um map, não tem nada, eu não vou retornar nada, vai ser uma lista vazia e não vai renderizar nada. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou, da minha API, eu vou fazer um get para /documents, certo? E aí, esse cara, ele retorna uma promessa. O que é que isso quer dizer? O código vai executar, quando ele passar por aí, ele vai falar assim, eu vou pegar todos os documentos, quando eu terminar eu te aviso. Então, continue fazendo o que você tem que fazer, mas quando eu terminar eu te aviso. Então, eu vou botar aqui um documents, certo? Que é o retorno dessa promessa. Tipo, quando ele terminar, ele vai me avisar por meio dessa função. Então, eu vou fazer isso aqui, set state de documents. Eu posso já passar direto assim no objeto, porque tipo, não preciso botar a chave, porque tem o mesmo nome, certo? Então, o que é que vai acontecer? Ele vai quebrar. App is not a function. Por quê? Já sei o que é. Esse retorno daqui, eu vou logar aqui para vocês verem, em vez de retornar alguma coisa. Ele não é um documento, ele é o retorno que vem da chamada do Excel. Então, tipo, ele tem header, ele tem um monte de coisa aqui. Então, eu tenho que pegar a propriedade data aqui, tá ligado? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, vai ficar meio redundante. Eu posso já fazer isso aqui, eu posso já tirar o data do retorno que vem daqui. Então, eu vou fazer um this.setState documents data. Deixa eu ver, tá tudo certinho. Então, o que é que eu fiz? O retorno que tinha aqui da variável era um objeto, eu já peguei esse campo data direto e setei ele aqui, que é uma lista que é o cara certo. Então, ficou um do lado do outro, tá vendo? Eu não coloquei uma key para cada item daqui. Então, eu vou fazer assim, eu vou dizer que key é d._id, que eu acho que é o ID que ele gera lá do Mog. Então, eu já tirei aquele warning daqui. E agora eu tenho que colocar um embaixo do outro. Então, o que é que eu vou fazer? Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Pensar em várias formas. Eu vou colocar uma div em volta. Ele vai alinhar tudo e vai botar embaixo do outro, porque como eu setei display flex aqui, o display flex, por default, ele coloca a orientação dos itens de lado. Ele faz uma linha, ele faz uma linha. Então, se eu colocar uma div em volta, essa propriedade ela só é aplicada nessa primeiro elemento. Então, eu disse para ele fazer display flex e centralizar esse cara daqui. Só quem está dentro não vai ser aplicado pelo flex, então ele vai botar um embaixo do outro, que é a orientação normal, que o padrão da div, que é inline block, é um ficar embaixo do outro. Block, na verdade. Beleza, então, o que é que eu posso fazer aqui? Infelizmente, eu vou ter que botar outra div aqui, porque... isso aí ajuda. Porque tá um colado no outro, então eu quero que eles tenham um espaço. Por que eu não setei isso no card? Porque, foi como eu falei, não é legal você setar esses tipos de estilo de espaçamento em componentes que você vai reutilizar. Porque você não vai controlar quem está usando. Por exemplo, vamos dizer que a pessoa que quer usar, ela não quer que o card tenha um espaçamento acima, ela quer que ele fique colado dentro de uma caixa que ele vai usar. Ou, sei lá, vai abrir no modal, por exemplo. Então, se você fizer isso, o cara vai olhar lá no Git Blame, lá, vai ver que foi você e vai te xingar pesado. Então, não faça isso. Então, eu vou colocar aqui o card e vou dizer que ele tem uma margem top. No nosso caso, eu até poderia fazer isso, porque eu sei que na view de lá, o card ele vai ficar parado lá e ele vai ter que ter um espaçamento do topo. Aí eu não precisaria criar, por exemplo, esse root que dá uma margem, certo? Aí, por exemplo, esse root ele poderia ser um componente. Ele poderia ser um centralizer, sei lá, um componente que você sabe passar outros componentes para... Você coloca outros componentes dentro e ele sabe centralizar isso na tela. Então, essa é a obrigação dele, entendeu? Então, tipo, você consegue até componentizar isso. Não fiz aqui porque a gente está escrevendo aqui meio rápido, mas dava para eu ter feito isso, criado um componente de centralização. Tá. Aqui ele está dando 2 espaçamentos, tá vendo? Eu vou tirar esse daqui, porque nesse caso o próprio card que aparece aqui ele já é espaçado. Só que, tipo, fica... porque como aquele meio que já fez um list,
É porque agora quem é o pai da listagem é a div. Então quem tem que ter as keys é ela, certo? Beleza. Quero fazer uma coisa aqui que é legalzinha, tipo, esse componente, ele só está atualizando até ela ficar branca, certo? Então, tipo, por exemplo, vamos dizer que meu servidor demorasse, sei lá, deixa eu ver se não, aqui não vai, acho que já sei, eu posso fazer isso aqui, no network, eu posso colocar offline, então, não, ele quebra. Tá, eu só queria simular, tem uma opção aqui, mas eu não lembro já. Hã? Eu quero diminuir a banda. Aqui, isso. Pronto. Então, quando ele aparecer aí, ele vai demorar. Acho que ele já vai entregar de vez. Ah, não, aí, ó. Aí, tipo, ele fica branco e depois aparece. Então, tipo, para o usuário é horrível, vai ficar uma telona branca lá. Então, o que é que eu vou fazer? Enquanto ainda não for... UX. Enquanto ainda não for carregado, eu vou colocar um progress, vou botar um loadzinho lá para o usuário ficar olhando para isso aqui, porque o usuário gosta de olhar para load. Nunca esqueçam disso, o usuário adora olhar load. Quanto mais complexo o load, melhor. Então, eu vou pegar aqui o progress. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar um outro estado aqui, que é o load. E eu vou dizer que, por padrão, essa página, ela sempre vai estar carregando. Ela só vai deixar de carregar quando a promessa aqui desse cara de pegar os dados acabar. Quando ele falar que acabar, eu vou mudar para loading. Tem algumas coisas perigosas, tipo, sei lá, pode ficar travado e tal, então, sei lá, se você fosse implementar numa complexidade maior, você poderia fazer o seguinte, se ficar 10 segundos aqui no loading, mostra uma página, tente novamente, aí o cara clica no botão e carrega de novo, tipo, tem esse tipo de abordagem que você pode fazer, e aí você pode criar um componente de timeout, tá ligado? Tipo, ó, demorou muito, mostra isso aqui pro cara que ele vai pelo menos ter alguma coisa para clicar para gerar esse fluxo de novo de esperar as coisas aparecerem. Então, beleza, já vou fazer aqui eu vou pegar agora do meu estado aqui, tanto documents quanto loading. E eu vou aqui, beleza. Então, se ele estiver carregando, eu vou mostrar o circular progress lá, deixa eu copiar ele tudo aqui. Vou botar um if ternário aqui, fica mais bonitinho. Se for load, esse primeiro cara. Se não for load, vai pegar esse cara aqui, que eu não preciso fazer mais isso, porque ele já está dentro de um trecho de código. Então, tipo, tem um elemento que é bem legal, que a gente usa bastante até aqui. Opa, meu notebook vai morrer aqui. Que é o JSX Control Statements. Tipo, eu vou mostrar para vocês, ele é um elemento que você pode tipo, botar um if, tá ligado? É um componente que é um if. Aí você passa uma condição para ele e fica muito mais elegante do que você fazer esse if aí que eu fiz, tá ligado? Vou mostrar aqui. JSX Control Statements. Tá, é esse aqui. Bora? Tá 3G para tudo, não. Beleza, o if. Então, aqui, ó, tipo, você cria uma condição, passa aqui e ele renderiza isso se for verdadeiro. Então, ele transpila isso aqui para isso aqui. Tá ligado? Fica bem mais elegante você ler isso aqui. Deixa eu aumentar aqui. Fica bem mais elegante você ler isso aqui do que ler isso aqui, certo? Tipo, imagina que tem um monte de if else, você tem que ficar fazendo um monte de if else. Então, ele tem até esse aqui, ó, o when e o choose when, que você bota as condições e aí tem um otherwise, tá ligado? Tipo, é bem legal isso aqui e fica massa de ler o código. Só que a gente não vai usar agora porque ele é um pouquinho mais complexo de configurar. Beleza. Já estamos aqui, vamos ver se está carregando e ele quebrou de novo por algum motivo, vou ver depois. Ele fica um load lá e depois aparece. Acho que não tem necessidade de empurrar esse load para baixo agora e tal, então eu só vou corrigir a minha listagem, porque está ficando uma embaixo da outra. Vou colocar esse cara, deixa eu ver, vou colocar em volta de tudo.
Então, ele mostra o load ali no fundo rapidinho e beleza. Então, aqui está pronto, certo? Agora, o que é que eu quero fazer? Eu quero saber entrar nesse artigo. Como é que eu faço para entrar nesse card aqui, certo? A gente tem uma outra rota aqui, que é o document, certo? Esse document, ele é bem parecido. Eu vou copiar tudo do feed aqui para ser mais rápido. E vou... Então, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Na real, mais fácil. Deixa eu fechar esse cara aqui. Tá aqui. Eu vou pegar o meu document daqui. Então, aqui na página do document eu também tenho um loadzinho, certo? Eu tenho a minha top bar e eu tenho o card. Quando eu fiz aqui, eu botei o card dentro do feed. Mas no caso da gente agora, ele está lá de fora. Então, eu tenho aqui esse conteúdo, certo? Que é alinhar o cara e tal, dar um margin top, etc. Ele tem um loading aqui também, certo? Ele tem o documento dele, certo? Ele tem aqui algumas chamadas que eu vou explicar também. E a mesma coisa que a gente fez lá, load e tal, e retorna o card. Vamos lá. Eu fiz um full view, mas no nosso caso aqui não vai ter um full view, certo? Deixa eu explicar essa chamada aqui. Toda vez que um elemento ele é colocado aqui nesse... Vou só pegar o document aqui. Eu vou declarar aqui para a gente acessar esse document, vai passar um ID para ele, certo? Porque, teoricamente, a gente tem que saber qual é o ID da notícia que vai ser renderizada. Então, como é que funciona? Toda vez que você passa um componente aqui, o próprio React Router, ele injeta uma propriedade history, ele injeta algumas propriedades, na verdade. Nesse caso, eu estou usando a history e a match. O que é que tem nesse match aqui? Eu tenho os parâmetros que foram passados para essa rota. Então, por exemplo, se eu fizer um console.log aqui do match, aqui, vai estar muita coisa quebrada agora. Agora não tem 2 GB de alinhamento. O componente aqui da top bar, ele está mais aqui, certo? Então, se eu fizer, por exemplo, document 1, 2, 3, ele está me redirecionando para o feed. Por quê? Deixa eu só mostrar o log aqui. Ele printou isso aqui, certo? Aqui é tudo que tem dentro daquela propriedade match. Ele tem os parâmetros, ele tem o path, ele tem o URL, tem só isso. E tem se é exatamente a rota que eu declarei, certo? Então, no nosso caso, a gente quer pegar o ID, como ele já está fazendo. Então, no meu servidor, o que é que eu fiz? Eu vou passar o ID e eu vou bater lá no servidor com esse ID. E aí, o que é que está acontecendo? Lá, ele está procurando no Mongo um documento com ID 123, não tem. Então, está vindo erro 500. Então, o que é que eu fiz? Quando vier um erro, certo? Não estou usando isso aqui. Quando vier um erro, rápido aqui está tudo certo. Beleza.
Continuando. A gente carregou aqui esse documento, só que ele é o mesmo documento que está fixo lá, então eu tenho que fazer com que o nosso documento aqui, tudo que ele receba via próprio aqui, ele seja utilizado. Então, vamos pescar aqui quais são os atributos que tem aqui. Ele tem o autor, ele tem a imagem, ele tem o título, ele tem o conteúdo. Então, eu vou colocar aqui o autor, aqui eu posso fazer uma lógicazinha de substring, pegar só o primeiro caractere e dar um to uppercase aqui, só para ficar bonitinho, primeira letra do nome do autor. Deixa eu ver o que mais. Aqui eu vou passar a imagem, aqui eu vou passar o título, e aqui eu vou passar o conteúdo. Então vamos ver se deu tudo certo aqui, ou se quebrou alguma coisa. Autor not defined, porque eu escrevi PTBR, não para PTBR. Muito erro. Tá. Deu erro aqui, eu vou só simplesmente colocar o G aqui, depois eu vejo isso. E aí ele renderizou o artigo, na verdade está no feed, foi mal. Vou pegar o ID de novo de uma notícia diferente. E acessar aqui. Então ele carregou o outro artigo com outra coisa aqui, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? No feed, na verdade no nosso card, eu vou fazer com que ele saiba ir para o documento dele, tipo a tela cheia dele, a full view dele. O que é isso? Quando eu clicar, por exemplo, na imagem aqui, desse card, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um history.push, que é para jogar o cara para uma tela, e aí essa tela vai ser o documents com o ID do documento. Eu tenho que pegar o ID aqui, certo? O ID que vem do banco. E eu tenho que... Boa. E pegar o history aqui, que é, como eu falei, o React Router injeta isso, a gente vai usar isso aqui. Então, cadê? Vamos voltar aqui. O back não está funcionando. Deixa eu voltar aqui e depois eu vou fazer ele funcionar. Então, clicando aqui, push undefined. Já sei o que aconteceu. Lembra que eu falei que quando está no index, quando a gente declara um componente aqui, ele injeta aquele history? Só que eu estou no card, então, tipo, eu não declarei o card na rota. Então, tem duas coisas que eu posso fazer. Ou eu posso pegar no feed e passar a props history para o card, ou eu posso usar um hook do React Router, que é o if router, que ele vai injetar isso aqui no componente. Então, eu vou fazer aqui um if router do React Router DOM, certo? Esse cara tem que estar aqui, tá meio zoado, mas tem umas outras bibliotecas que fazem isso aqui ficar mais legível, que é o Compose, que é uma função que você faz Compose, e aí você passa todos os hooks e passa o componente no final. Então, você sabe que ele vai pegar esse componente e vai passando para todos os hooks, e aí todos os hooks vão injetando coisas nesse componente. Então, beleza. Agora, eu acho que ele vai ter o... Aqui, então, quando eu clicar... Por que ficou branco? Sem erro, que isso? Magia. Será que... Já sei o que é. Eu acho que a rota está errada. Aí, no caso, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que... Ele tem um componente aqui, que é o redirect, depois eu coloco ele aqui, que é, se não deu match em nenhuma das rotas, bate no redirect e joga o cara para a tela inicial ou para onde você quer jogar ele, certo? Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Vamos ver se ele vai... Tem tempo que eu não uso redirect. Vamos... Redirect... to feed. Então, action prediction def. Eu acho que já sei o que aconteceu. Beleza.
Tem algum update on multi-component, beleza, eu vou parar de dizer esse cara. Já passou muito tempo aqui, eu não quero perder tempo corrigindo essas coisas. Então, beleza. Tá aqui o feed, clicou, veio para o documento. Eu tenho que fazer a mesma coisa na top bar para ela saber voltar, porque a top bar eu também não estou declarando ela como uma rota, não faz sentido. Então, eu vou vir aqui na top bar, e aí, com o if router aqui, Ele dá acesso a tudo pelo proxy. ele dá acesso a tudo que o React Router tem. Por exemplo, o history, o match. Então, por exemplo, fazendo isso aqui, eu consigo saber a rota que eu estou, os argumentos que foram passados para esse componente. Tudo que eu consigo nesse componente aqui, que é declarado aqui no index, certo? Só que por aqui, tá ligado? Porque, tipo, ele não tem como ele passar isso, tipo, como mágica para os componentes de baixo. Ele tem toda uma árvore de hierarquia. Então, ou você passa via props, ou você usa esse rock que já injeta aí. Então, beleza. Então, eu vou colocar aqui um clique nesse cara, que vai fazer um history.goback, que é uma função que ele tem aqui, porque o React Router, como eu falei, ele não muda a rota de verdade, né? Tipo, ele não é outra página HTML, tipo, é o JavaScript. Então, pelo fato de ser isso, ele tem o poder de controlar e controla tipo uma stack, uma pilha de páginas. Então, se eu falar, por exemplo, go back, ele sabe voltar para a última página da pilha. Tem um replace que ele meio que troca essa página da pilha por outra página. Então, aí você pode fazer várias lógicas. Beleza? Então, cliquei aqui, não está voltando, por quê? Beleza, voltou. Então, aqui eu consigo entrar no documento, certo? Esse documento tá grandão aí, esse content. Eu vou tirar ele por enquanto, só para não ficar sujando muito. E o reload aí tá... peraí, é top bar. Então, vou só comentar aqui. Não, ficou muito bizarro. Melhor assim. Beleza. Então, eu tenho esses cards aqui, certo? Eu vou só olhar aqui, eu acho que eu estava usando a API do substring errado. Esse era o ponto. Tá. Vou copiar esse cara todo aqui, só para ficar mais bonitinho. Tá? Eu peguei o substring aqui de 0 a 150 e botei 3 pontinhos no final, então agora ficou mais bonito. Beleza? E aí, a última coisa que eu queria fazer é fazer o like, certo? Então, o like é um post para essa rota. Eu vou até dar uma roubada aqui, já vou pegar o código do like aqui, que ele é bem pequeno. Nesse caso aqui, eu não estou usando estado, porque... Não, aqui eu estava usando porque eu salvo o upvote no estado local. Porque, por exemplo, eu não quero fazer a chamada para a API e aí depois que salvar no banco, eu tipo, pedir de volta o like e colocar lá. Então, eu já salvo no estado também, ao mesmo tempo que eu faço a chamada, entendeu? Então, eu vou pegar aqui, eu vou declarar a API aqui, que eu não tenho a API no meu componente. Então, aqui o que ele está fazendo? Ele está pegando pelo ID desse cara aqui, ele está passando o upvote atual desse cara, que é o... Na verdade, eu vou copiar aqui também. O que é que eu estou fazendo aqui? Lá da API, ele traz também o upvote do documento. Lembra que eu falei que tipo, eu não estou botando o usuário para fazer o upvote, eu estou setando o upvote true ou false no documento. Então, eu pego essa propriedade aqui, upvote, e seto o valor dela atual como estado do componente. Então, aqui eu já faço a leitura, e aqui, quando eu mando para a API, pelo post, eu passo o objeto aqui do post, eu já mando o inverso do upvote atual, e depois eu seto ele aqui como estado. Então, aqui só falta eu fazer a seguinte lógica, vou dar uma copiada aqui de novo, que é mudar o ícone de acordo com o status do upvote. Ele tem esse feature border icon, eu vou copiar ele aqui só para não ter que escrever isso tudo. Então, esse é um coração cheio e um coração vazio. Então,
Se eu acessar aqui, ele deixou os dois, por quê? Ah, porque eu deixei um aqui em cima. Então, todos estão vazios, na verdade tem alguns que tem um like, certo? Então, quando eu clicar aqui, ele, como a função de dar like, opa, não ia funcionar. Deixa eu só colocar aqui, para quando ele... Para quando ele clicar no botão, ele fazer esse like. Então, o que é que vai acontecer? Como a responsabilidade de saber qual o documento tem que receber o like é do próprio card, você pode usar esse card em qualquer lugar. Você pode botar ele no login lá, tá ligado? Que ele vai saber dar o like. Então, tá bem encapsulado isso aqui, porque não faz sentido eu ter uma parada separada que sabe dar like, a não ser que você tenha tipos de documentos diferentes, e aí você divida esse card, não sei. Mas clicando aqui, ele deu like. Se eu recarregar aqui, ele tá com like. Se eu vir para cá na API recarregar, ele tá como true, tá vendo? Então, tipo, ele já muda aqui. Então, eu já consigo fazer isso aqui de dar like e dislike. Se a gente abrir o network aqui, limpar aqui, dá para ver ele fazendo a chamada, o push para isso aqui, passando um like true, tá ligado? Então, tipo, tá tudo funcionando aí, tá ligado? Então, é basicamente isso. É isso aí. Perguntas? Como você lida com a questão de ou o próprio Webpack já tem uma... Pronto, isso aí é responsabilidade da biblioteca. A biblioteca, ela diz até quando ela aceita, e aí, por exemplo, essa biblioteca, ela tem compatibilidade até, sei lá, IE 11. E aí, tipo, você tem possibilidade de botar polyfill para ele dar suporte mais antigo, só que aí, tipo, você não está colocando isso na biblioteca, você está colocando na sua aplicação, sacou? Por exemplo, alguma API antiga do browser, e aí você, na biblioteca, ela não dá suporte, então você pega esse polyfill e coloca para a biblioteca passar a funcionar com o browser antigo, tá ligado? Então, meio que é a responsabilidade da biblioteca, é meio modularizado, componentizado também, tá ligado? No caso, quando você setar os estados dos cards, Sim. você usa lá states, só que para setar você usa os set states. Isso já é um padrão Sim. do próprio... Do React, isso. Por exemplo. Para mim, por exemplo, seria mais lógico diz ponto numa propriedade mesmo. Mas, sim. Vou explicar por quê. Isso aqui já é mais, tipo, é uma parada mais do React em relação aos life cycles. O que acontece? Esse set state aqui, por que você chama essa função? Porque dentro dessa função, lá na biblioteca React, ele tem uma série de chamadas que ele faz. Por exemplo, deixa eu ver como é que eu posso React Life Cycle. Esse organograma aqui é bem legalzinho. Deixa eu ver se eu consigo aumentar ele aqui. Então, o que acontece aqui é o seguinte. Não, ele não tem um set state aqui. Ah, não, ele tem aqui. O que acontece? Se você mudar o estado na mão lá, você pegar state é igual a tal parada, ele não vai executar esses outros métodos do lifecycle aqui. O que seriam esses outros métodos? Por exemplo, eu quero que quando esse componente atualize, eu quero mandar uma parada para tal lugar. Ou eu quero, antes dele atualizar, eu quero fazer tal operação. Então, você perde esses elementos de ciclo de vida do componente, entendeu? Se você fizer isso direto. Então, por isso que a galera indica muito você usar o set state e não usar o state direto. O único lugar que você usa o state direto é para inicializar ele aqui no construtor, entendeu? Que é bem no início aqui, não tem nenhuma chamada antes disso. Então, você setar ele direto aí não vai disparar nenhum outro tipo de evento, até porque o set state aqui não iria mudar em nada, entendeu? Sim. O último projeto que eu participei, tinha uma certa preocupação com o SEO. E eu queria entender, mais ou menos, até onde o Helmut garante que os robôs eles vão identificar as técnicas que ele está usando. Pronto. Depende quando você está usando o Helmut. Por exemplo, no meu caso, eu usei client-side. Então, o que acontece? Com o robô do Google, ele vai bater lá /feed na minha página, certo? Aí, quando ele bater no /feed, se eu mostrar aqui para você, tipo isso. Por exemplo, ele vai fazer um get para isso aqui. Então, a response é isso aqui, tipo, não tem nada, tá ligado?
Então, o que é que você faria? Você usaria o Helmet no servidor, você faria um server-side render ou algo do tipo, para ele setar isso, e aí isso está no HTML. Então, quando o robô baixar essa página, ele vai ver que o title não é React App sem feed, por exemplo, entendeu? Então, se você usar no client-side, o robô do Google ele não vai acabar não pegando isso, tá ligado? Então, nessa discussão lá na CUT, sobre isso, porque tinha essa questão do quanto tempo leva para o robô entrar na página e ler ela. Sim. Então, seria o ponto de usar o Helmet ou não, ou então usar uma biblioteca de server-side. Sim. Enfim, só que não chegou nenhuma decisão, no caso. Entendi. Usar o Helmet mesmo, mas você está me dizendo, garantindo que se usar o Helmet... Isso, é porque meio que é indiferente da biblioteca que você está usando. Tipo, por baixo, ele vai fazer a mesma coisa, que é chegar lá no document e mudar o title, tá ligado? Então, se você usar o server-side rendering, isso já vai vir do servidor na página. Então, não tem como o robô do Google não pegar, entendeu? Mais alguma dúvida? Com o server-side rendering, você criaria múltiplas páginas HTML ou... Pronto. Você cria usando o React no lado do servidor. Por exemplo, antes de entregar a página, o React ele vai montar o HTML, vai meio que gerar esse HTML e vai mandar já o HTML estático, tá ligado? Então, toda vez que você quiser, por exemplo, eu quero feed, aí você vai pedir, no caso, se a minha aplicação for server-side render, você vai pedir, e aí no servidor, o React ele vai montar os componentes, vai montar a página, e aí vai retornar o HTML já pronto, já como é meio que aqui, tá ligado? Tipo, aqui, entendeu? Tipo, a página com todos os elementos, entendeu? Então, você pode fazer múltiplas páginas, só que você tem que configurar o seu servidor para entregar determinada página quando você pedir determinada roupa. Seria o Express. Sim, seria o servidor que você está usando, ele iria entregar, certo? Tem outras ferramentas de server-side rendering, tem o Next.js, a galera usa muito, que você... também. Então, tipo, tem outras ferramentas que eu acho que é até melhor do que você usar um Express, entendeu? Já são coisas que já são preparadas para isso, sacou? O React agora tem render to load string. Você pode... Sim, acho que ele tem no... Eu não sei nem se essa biblioteca já é implementada no suporte para isso. Pô, legal, tem que dar uma olhada. Eu acho que essas mais novas, assim, mais hype, a galera... Sim. Mas acho que, por exemplo, uma lib que é server-side rendering, tipo, para os caras deve ser corta isso aí, né? Porque, tipo, é uma parada que vai melhorar a performance absurda. Nossa. Em relação a esse styles que você está usando, ele é compatível. Isso, nesse mesmo projeto, a gente usava o material, mas a gente não usava os styles. Você usava os styles lá. Usava um style direto, importável. Beleza. Existe alguma diferença, tem alguma recomendação? Não, é mais porque é o seguinte, tipo, você escrevendo com o if styles, teoricamente ali, criando CSS em JS no caso, né, tipo, diferente do if styles, você tem o JavaScript ali que você pode fazer algo mais poderoso do que você faria com styles, tá ligado? Acho que não tem muita... Sim, tem. Deixa eu até abrir aqui, tem, ó. Tem uns meses que eu não acompanho Material, mas da última vez que eu estava olhando, eles suportam várias bibliotecas de CSS em JS e outras à vontade também. Sim. Assim, eu tentei postar components. Eu vou dizer que era perfeitinho, assim, nós tínhamos que fazer um regras muito louco para poder ficar legal, funcionando direitinho. É que ele customizou. Tem um lugar aqui, eu não lembro onde era, mas ele tinha... acho que era botão. Será que... É aqui. Que ele tinha, tipo... Mas eu acho que ele tá customizando com if styles ainda. Eu não tenho... Sim, foi aqui. Tem alguma... Tem completamente diferente ou tem alguma coisa que é parecida desse styles com Pronto, porque, tipo assim,
O IfStyles, ele vai fazer o seguinte, ele vai criar um estilo, ele vai injetar um estilo e vai criar uma classe e vai jogar essa classe no seu elemento. Antes, o Material, antes da versão 1 deles, era tudo inline, então, tipo, era horrível customizar e tal, era bem engessado. Só que hoje, tipo, os caras estão, tipo, eles estão voando, velho. Eles estão deixando mais aberta a customização, e aí, nesse caso, ele vai escrever esse estilo, vai jogar na página, vai criar uma classe e vai jogar aí. Com o Style Components eu nunca usei, mas eu tô ligado que eles também fazem isso. Eles criam uma classe lá, e aí cria esse estilo na página e seta essa classe no componente, tá ligado? Então, acho que meio que funciona meio que da mesma forma, só com uma API diferente, sacou? Mais alguma? Se o Connect do Redux ficaria ele mais fora? Ele ficaria onde eu usei o IfRouter. Ele ficaria aqui. Entendeu? Na verdade, você poderia usar, por exemplo, aqui. Tá ligado? Porque, querendo ou não, no final, tudo a saída disso aqui para trás, ele vai retornar um componente. Então, você pode ou colocar aqui ou colocar aqui. Aqui dentro, não. Fora desse escopo aqui do IfStyles, você pode colocar em qualquer lugar. Isso, foi o que eu falei. Isso. Acho que você não estava aqui quando eu falei do Compose, não sei. É isso. Aí, tipo, tem esse Compose que ele falou, tipo, é um cara que você coloca vários rocks e aí no final você passa o seu componente. Então ele vai ficar mais legível, só que imagina aqui, se eu tivesse, sei lá, porque o Compose ele funciona assim, ó. Eu passaria Compose, deixa eu ver se eu lembro a sintaxe, porque não uso muito, mas ele faria um IfRouter, vírgula, o IfStyles assim, passando o style, e o connect. E aqui, acho que aqui embaixo, assim, né? Acho que ele passaria a parada. Então ficaria... aí tipo, você poderia passar tudo aqui e o Compose fazendo com que isso tudo fosse alinhado como está aqui embaixo. Fica muito melhor para ler, porque aí você consegue enxergar facilmente. Não, esse Compose é outra lib. Como é o nome? Eu esqueci agora. Juan, qual é o nome da lib do Compose? Não, é do Compose, eu esqueci. Recompose. Não, mas o Recompose também é que os caras contrataram o cara do Recompose para o próprio React para fazer o Wix. Ah, sim, só que entendi. A implementação Compose dele da função, só para compor maior da component, tem algumas bibliotecas diferentes exportam essa mesma função para a mesma implementação, inclusive o Redux tem. Então você pode importar o Compose do Redux. Entendi. Massa. Então, tipo, já tem built-in algumas libs e você poderia fazer a sua também, que é receber N argumentos com uma função e sair injetando a lista de argumentos, passando o seu componente para dentro, tá ligado? Porque toda vez que você passa o componente, tipo, é como se ele pegasse, injetasse as próprias e mandasse para fora com já essas próprias injetadas, entendeu? Então você mesmo poderia fazer o seu Compose. Isso. Aqui também acho que dá essa treta. Tipo, acho que o que tiver mais embaixo, por exemplo, se o IfStyles injetar uma prop color, sei lá, uma prop history que sei lá, qualquer coisa, e o IfRouter injetar o history, desse cara aqui vai ser mantido, tá ligado? Ele vai sobrescrever. Então você tem que ter domínio dos rocks que você está usando para não sobrescrever essas propriedades. E mais alguma dúvida? Nossa. Então, acho que é isso. Falou. Nossa. Valeu. Chegando na hora, hein, Greg? Vou assistir um gravado depois.